Oiê, tudo bem? Eu sou a Vanessa Ribeiro, da comunidade Mamãe de Sucesso, e hoje eu tô aqui com uma entrevista super especial e eu vou contar para vocês o porquê que eu convidei essa pessoa super especial para essa entrevista. Eu tenho passado, nessas últimas semanas, por umas conturbações aqui em casa com a turminha. Um cospe pra cá, outro cospe pra lá, um empurra, outro bate, e aí a Gabi entra no meio e tá assim, ó, uma loucura a minha vida. E aí eu tô pedindo ajuda para uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, acompanho na internet, e resolvi convidá-la para compartilhar essas dicas também com vocês. É a Clarissa de Achiara, ela também é mãe empreendedora, ela tem alguns programas na internet, faz também atendimentos individuais. E vou passar a palavra então para Clarissa. Clarissa, se apresenta, seja muito bem-vinda à comunidade Mamãe de Sucesso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, vá em configurações e selecione a opção enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Deixe seu comentário, eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. E aproveite para compartilhar no Facebook e convidar as suas amigas para fazer parte da comunidade Mamãe de Sucesso. Para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Então, como a Vanessa falou, eu sou mãe do João Gabriel, de 8 anos, e do Lucas, de quase 2, e fundei a Escola de Pais Bifamily, que é um portal no qual eu tenho 3 cursos online: o Limite na Medida Certa, o Pais Conscientes, Crianças Felizes e o Zum Zum de Mães. Então, são cursos que eu ministro para pais de crianças de 0 a 7 anos, e também, como você falou, eu faço esse trabalho individual, né, um aconselhamento para mães e para pais de crianças de 0 a 7, e tenho meu blog. Então, também sou empreendedora aí online, a gente está junto nesse barco, e minhas grandes fontes de inspiração são os meninos. Então, respondendo a sua pergunta, como que surgiu, né, a Bifamily, esse trabalho, na verdade, desde a minha faculdade, eu sou formada em psicologia. Eu já, desde o início, eu comecei a trabalhar como estagiária em algumas escolas. Eu me interessei muito por essa área da educação, né, da educação infantil, de crianças, desenvolvimento infantil, a psicologia educacional, e fui trilhando um caminho nessa direção. Mas o grande fator que contribuiu para eu focar nesse trabalho foi o nascimento do João, né, quando eu tinha 25 anos, quando ele nasceu, e aí todas as transformações que eu pude vivenciar, né, na minha relação com ele, tudo que eu fui buscando e fui aprendendo, e chegou um momento que eu senti que estava na hora de compartilhar isso com outras mães também, para que elas pudessem ter uma relação de maior conexão, amor, de mais respeito mesmo com esses seres tão especiais que a gente escolheu, consciente ou inconscientemente, trazer, que são os nossos filhos, né? Legal, legal. E, Clarissa, uma dificuldade que as mães do programa Mamãe de Sucesso e outras seguidoras também têm muito é como conciliar o trabalho em home office com os filhos que também estão no lar. Como que você ajudaria essas mães? Qual dica você poderia passar para essas mães conseguir equilibrar tempo para o trabalho e tempo para as crianças? Joia. Isso eu posso falar de carteirinha mesmo, porque eu tenho uma experiência que eu e o meu marido, a gente trabalha junto. Então, na Bifamily, somos só nós dois. E a gente também, além de trabalhar, né, na Bifamily, a gente cuida dos meninos. O dia todo a gente tem uma pessoa que ajuda a gente com a casa 2 vezes por semana. O resto da semana a gente faz tudo. Então, a gente faz comida, a gente cuida dos meninos, a gente cuida da casa, a gente se relaciona. Então, tem ainda que ter esse tempo para a gente, para a nossa relação. E a gente também trabalha junto. Então, eu sei que é um grande desafio, não é fácil, né, Vanessa? Acho que todo mundo que está aí nesse meio sabe como que é, mas eu posso dar algumas dicas que estão aí, né, que eu pratico, que eu vivencio. Então, a primeira coisa que eu acho importante quando a gente quer empreender, né, e cuidar dos filhos e vivenciar tempos de qualidade com as crianças, eu sinto que
a gente aprender que as crianças, entender que as crianças, elas aprendem por imitação. A base do aprendizado delas nos primeiros anos de vida é a imitação. Então, elas estão muito abertas e elas são muito sensíveis, são capazes de captar tudo isso que está ali no ambiente, inclusive o que a gente está sentindo, pensando, elas estão muito abertas e disponíveis para o ambiente. Então, sendo assim, elas vão imitar tudo isso que elas estão absorvendo desse ambiente. Então, quando eu sei disso, eu entendo que a educação, ela passa não só por essa via do que a gente está falando e fazendo na frente da criança, mas ela passa por a gente estar atento aos exemplos que eu dou de uma forma geral, se eu estou sendo coerente na hora de exigir as coisas da criança, né, se eu estou falando a verdade para ela, se eu estou realmente sendo um exemplo coerente, digno de ser imitado pelo meu filho. Então, eu sinto que a primeira coisa que é fundamental para a gente, inclusive, conseguir conciliar todos esses papéis que a gente representa, né, trabalhar em casa e tudo, é uma coisa que eu não vou me delongar, mas eu sinto que é isso, é a gente entender que a nossa prioridade não são as crianças, não são os trabalhos, não é nada, é a gente mesmo. Então, é esse processo de eu constantemente olhar para dentro e buscar ser uma pessoa mais respeitosa, ser uma pessoa mais tranquila, entender a origem, às vezes, dessa raiva, dessa tristeza que eu sinto em vários momentos do meu dia, ao invés de ficar simplesmente responsabilizando a criança por tudo. Tipo, meu filho está agitado, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pôr ele numa natação, eu tenho que tirar ele de casa para eu conseguir fazer minhas coisas. Quando, na verdade, essa agitação, ele está simplesmente imitando tudo que ele está vendo naquele ambiente. Às vezes é um ambiente estressado, estressante, que a gente constantemente está apressando as crianças, não consegue fazer uma refeição sem pegar o celular, sem ser interrompido, sentar na mesa e dedicar-lhe um tempo de qualidade. Então, eu sinto que, a partir do meu trabalho interno, eu consigo me equilibrar e dar exemplos mais coerentes para os meus filhos, daquilo que eu estou exigindo dele. Às vezes eu quero que ele fique quieto, mas eu não consigo me aquietar. Então, nesse sentido, seria a primeira coisa. E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar é estabelecer uma rotina familiar, considerando algumas coisas que eu acho importantes, assim, nesses primeiros anos. A criança, ela precisa de se movimentar muito, dentro e fora de casa. Então, se na rotina dessa criança, tem gente que fala assim, Clarice, mas eu preciso de trabalhar, mas é importante a gente priorizar esse movimento da criança, levá-la para brincar do lado de fora, mesmo que seja meia hora por dia, você tirar isso do seu tempo de trabalho, sair, vai, movimento, deixa a criança gastar bastante energia, porque quando ela voltar para casa, ela vai estar mais cansada, e aí ela é capaz de comer o que você quer. O segundo ponto dessa questão da rotina é uma alimentação adequada, então a criança ela vai comer o que você apresentar para ela, e depois ela vai dormir, vai descansar melhor. E aí, dessa questão da rotina, eu sinto que uma coisa que me apoia muito, né, quando eu organizei a rotina dos meninos, e muito baseada nas necessidades deles, não só na minha, porque se eu fosse olhar só para a minha necessidade, eu ia deixar eles o dia inteiro na frente da televisão, né, porque é uma ótima forma de distrair a criança, ela fica ali quietinha, paradinha, mas eu não estou olhando para a necessidade dela, então por isso que eu estou falando isso. Quando eu vou estabelecer uma rotina, eu preciso de pensar nas necessidades da criança, nas minhas, e considerar tudo isso. Então, os meus filhos, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu trabalho em casa e eles só assistem televisão, o pequeno não, né, mas o mais velho, só assiste televisão sexta, sábado e domingo, que são os dias que ele assiste, e mesmo assim é super limitado o tempo. Então, não pense que eu fico deixando eles ali para eu conseguir trabalhar, não, mas eu organizo a rotina de forma que ele brinque sozinho, que ele inspire no meu fazer. Uma coisa muito importante também em relação a isso é esses pais entenderem que, para a criança entrar em movimento e estabelecer um brincar concentrado e criativo, ela precisa de imitar esse adulto fazendo coisas que ele consiga ver o início, o meio e o fim da atividade. E quando a gente está na frente do computador, que hoje a maior parte do nosso trabalho é na frente de um computador, a criança não vê o processo daquilo acontecendo. Então, como que eu faço? Eu cuido da minha casa em vários momentos, eu cozinho, eu faço um bolo,
E eles estão sempre ali naquele ambiente, eu estou varrendo o chão, ou eu estou arrumando a cama, ou às vezes eu faço alguma coisa, costuro uma coisinha para eles brincarem. E eles estão sempre vendo o processo do meu fazer. Então, claro que vão ter os momentos que eu vou sentar e vou ficar no computador, e vai ser aquele momento, e às vezes o Rafael está mais pendente das crianças, ou eu, e a gente vai invertendo em alguns momentos. Mas tem horas que tá nós dois concentrados trabalhando e eles estão brincando, mesmo quando era só o João, pode ser que alguma pessoa tenha um filho só, ele brincava ali concentrado, mas eu preciso de entender como que eu vou inspirar esse brincar concentrado, como eu vou inspirar esse brincar criativo, e que não é através da televisão, é através de permitir o movimento, é através de brinquedos simples, é através desse meu exemplo, de estar em movimento constante, de fazer atividades que têm início, meio e fim. E o último ponto seria o sono, que é super importante que as crianças durmam cedo. Aqui em casa eles dormem 7h30 no máximo, agora que a gente está no Chile, porque quando a gente morava, e aqui escurece muito tarde, assim, então fica claro até mais tarde, mas quando a gente morava no Brasil, eles dormiam 6h30, 7 horas no máximo, e aí eu tenho tempo para continuar trabalhando, para fazer coisas de adulto, para assistir uma conferência, um congresso, para fazer às vezes, né, eu não fiz nada durante o dia, não pude caminhar, não pude fazer alguma coisa, eu posso fazer um exercício, praticar uma aula de yoga, ficar com meu marido, tomar um vinho, fazer coisas de adulto, né, e cuidar das outras áreas da minha vida. Mas se meu filho dorme 11 horas da noite, realmente aí não tem jeito de trabalhar, vai ficar tudo uma desordem. Então, a primeira coisa é organizar a rotina das crianças, entender que você é um exemplo e considerar essas 3 coisas que eu falei, movimento, alimentação e o sono. Legal, excelentes dicas. E assim, isso faz toda a diferença, né? A criança ter uma rotina estipulada, ela já sabe qual é o próximo passo, ela já se acostuma com isso. E o sono realmente, assim, eu tava levando as crianças muito tarde para cama. E porque começava o processo de dormir 8 horas. São 2 pequenos mais a Gabi, eu ia terminar o processo 11 horas da noite, né? Então consegui puxar, antecipar 1 hora de cada coisa aí e levá-los um pouquinho mais cedo para cama. Isso fez muita diferença no bem-estar deles no dia seguinte. Com certeza. Isso faz toda a diferença. Essas 3 coisas, elas estão interligadas, esse movimento, a alimentação e o sono. Então, uma criança que se movimenta muito vai ficar cansada, vai alimentar bem e vai dormir bem. Da mesma forma que uma criança que dorme bem, ela vai ter mais energia para se movimentar no dia seguinte, ela vai ter mais apetite. Então, essas 3 coisas são segredos para uma rotina. E aí, Vanessa, uma coisa que é importante, não é que a gente precisa de ficar escravo e rígido com a rotina, mas a gente precisa de observar esse ritmo dela, né? Porque, como você falou, uma criança que tem uma rotina saudável, uma rotina bem estabelecida, ela é uma criança confiante, porque ela sabe o que vai acontecer com ela. Ela não fica todo o tempo sobressaltada e querendo saber o que vai acontecer agora, mamãe, independente desse adulto ficar falando toda hora o que vai acontecer. Ele já sabe que depois que ele janta, ele vai tomar um banhozinho, ele vai dormir. Que depois que ele acorda, ele brinca um pouquinho dentro de casa com os brinquedos dele, ele toma um café, ele brinca um pouquinho dentro de casa, e que depois ele vai para a pracinha, ou ele vai dar uma volta com a mãe. Então, ele já sabe o que vai acontecer, isso traz muita segurança e traz essa quietude que às vezes a gente tanto precisa, essa cooperação que a gente tanto quer dos nossos filhos, para os momentos que a gente precisa de se ausentar e trabalhar e focar nas nossas coisas. Sim, é verdade. E Clarissa, uma outra questão que eu acho que acontece com toda mãe, se tiver alguma mãe aqui que nunca aconteceu, levanta a mão e eu vou perguntar para você o que você faz para ter um filho que não faz birra, que nunca tenha feito birra. O que fazer naquele momento da birra? Sabe aquele momento em que por mais que você converse, a birra parece que aumenta e aí aquele choro da criança deixa a gente assim super irritado e a gente acaba se exaltando, perdendo o controle muitas vezes. Como reagir nessa hora? Então, essa é uma pergunta bem complexa, que eu vou tentar ser objetiva, né? Porque, na verdade, eu tenho um e-book escrito sobre esse tema que se chama Limite na Medida Certa. Depois, se quiser divulgar aí para o pessoal baixar. Vou deixar o link aqui na descrição para o pessoal baixar.
Beleza. E aí, para vocês aprofundarem, mas eu vou tentar focar nisso, no que fazer ali na hora da birra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a birra, ela é um conflito emocional que a criança está vivendo. A gente tem, né, acha que a criança está desafiando, acha que a criança está fazendo porque ela é má, porque ela já sabe que não sei o quê, porque ela é pirracenta mesmo. Mas, na verdade, a criança, ela está vivendo um conflito emocional ali, principalmente ali entre 2 até uns 4, 5 anos, ela passa por uma fase de separação, que ela começa a perceber que ela e a mãe não são uma coisa só. Até então ela achava que o mundo girava em torno dela. As crianças pequenininhas, não sei se vocês já observaram, são super egocêntricas, tudo é meu, né? Não gosta de dividir, porque ela ainda não sabe, ela realmente se vê como centro disso tudo e se vê fundida com a mãe. Quando ela vai aproximando dos 2 anos, ela começa a perceber que essa mãe sai e volta, e que ela e essa mãe não são uma coisa só, né? Que ela começa a perceber como um indivíduo. E aí vem essa fase. Por isso que você falou, toda mãe já deve ter passado por isso, porque geralmente por volta dessa idade a criança começa a manifestar isso, e é muito desafiador para ela ver essa separação. E aí, a forma dela manifestar e de perceber que ela é ela, e que a mãe é a mãe, ela falando não. Por isso que tem uma fase que as crianças, tudo delas é não. Não. A gente vai falar uma coisa, ela pode até querer aquilo, mas ela fala não. Porque ela está fortalecendo a individualidade dela como ser, assim. Ela está se percebendo como um ser separado da mãe, e ela tem que negar para ela perceber qual que é a vontade dela, né? E não simplesmente, eu não tenho que fazer tudo que a minha mãe fala, eu preciso de descobrir, ela quer experimentar por ela mesma. Então, naquele momento da birra, isso explicando essa fase, porque depois vão ter meninos de 7, 8, 9 que continuam com esse tipo de comportamento, aí já não é mais essa fase de birra, são outras coisas que vão acontecer aí. Mas, de qualquer forma, como lidar com isso? Bom, a primeira coisa é entendendo que a criança está vivendo um processo, que ela não está fazendo isso por nada, porque ela é má, por nada disso, mas porque ela está sofrendo também. Então, a nossa postura, ao invés de entrar nessa energia da raiva e ser tão reativa quanto a criança, é entender que essa emoção que ela está sentindo ali, ela fica com raiva quando ela recebe um limite. Por exemplo, ela está lá brincando e você fala assim, agora é hora de tomar banho. Isso é um limite, não é? E aí, você quer que ela cumpra aquilo. Ela, na verdade, a vontade dela é de ficar brincando. E aí, ela vai sentir raiva. E aí, o que acontece? A gente precisa de entender que a criança, que todas as emoções, elas são feitas para a gente sentir e expressar. E que quando a gente era pequeno, a gente foi educado de uma forma muito equivocada e as nossas emoções foram ficando toda reprimida, porque quando a gente fazia uma pirraça, na nossa época, quando a gente era pequeno, o que acontecia? Paulada. Palmada, né? Castigo, grito, né? Era chinelada, era o que for, o que tivesse na frente era a cinta lá em casa ficava pendurada naquele negocinho de pendurar chave, né? A mãe olhava pra cinta, a gente já sabia. Já ficava hora quieto, de obedecer. Né? Exatamente. Então, é super importante a gente entender que esse nosso processo de educação, ele reprimiu muitas nossas emoções, e hoje a gente tem vários desafios na nossa forma de relacionar com as pessoas. Às vezes a gente não comunica bem, não expressa muito bem o que a gente está sentindo, não entra em contato com as emoções, por causa desse processo que a gente viveu lá atrás. E se a gente quer fazer diferente com os nossos filhos, que eu acho que a maioria de nós quer, a gente precisa de acolher a emoção. Não significa que eu vou deixar ele fazer tudo que ele quer, muito antes pelo contrário, eu continuo falando, é hora de tomar banho, mas eu permito que ele expresse o que ele está sentindo. Tudo bem, meu amor, a mamãe entende que você está bravo, que você gostaria de ficar brincando, e agora a gente vai tomar banho. E ele, chorando. Você simplesmente escuta aquilo ali, coisa que nunca fizeram com a gente. Escuta o que ele está sentindo, porque ele precisa de sentir que você está ali para ele continuar expressando e limpando toda aquela raiva, que não é só daquele limite, são outras pequenas frustrações que ele vai acumulando internamente. E aí ele libera aquilo ali, ele vai chorar, ele vai espernear, e ele vai liberar aquilo. Depois que ele estiver mais tranquilo, agora é hora de tomar banho. Você continua, você deixa a criança extravasar, né, a maneira que eu chamo isso, ela está extravasando, ela está vivendo esse processo, deixa ela colocar para fora, e firme, com firmeza e com amor. Você não precisa de entrar na raiva dela, você não precisa de ser reativo.
uma hora ela vai colocar para fora, principalmente se você estiver ali presente para escutar aquelas emoções que estavam abafadinhas ali, escutar toda aquela raiva que ela está colocando para fora através do choro, dos esperneios. Então, eu sinto que a mudança é do nosso olhar para a birra, e não de o que você vai fazer, você vai bater? Não, você simplesmente vai continuar sendo firme com o seu limite, mas se você muda internamente a sua forma de ver uma birra, né, uma pirraça, entendendo que a criança precisa te colocar aquilo para fora, e que se você está ali conectado e disponível para escutar, esse processo vai acontecer de uma forma maravilhosa, e ele vai pôr tudo para fora, e depois você pode ter certeza, ele vai, e ele toma banho, e ele mesmo busca, a criança mesmo busca soluções criativas para os conflitos que ela estava vivendo. Legal, bacana. E eu acho também que quando a gente tem segurança do limite que nós estamos impondo, fica muito mais fácil da gente conseguir ser firme naquilo, né? Eu percebo isso por mim aqui. Às vezes minha filha... ai, mamãe, eu quero comer brigadeiro. Hoje é dia de semana, não tem brigadeiro, doce é no final de semana. Quando eu internalizei isso, assim, realmente, por mais que ela queira, por mais que ela esteja com vontade, é lógico, né? Uma escapada, tem alguma coisa, tudo bem, mas não é um hábito do dia de semana ficar comendo doce. Quando você internaliza isso, você tem segurança do porquê você tá impondo esse limite, você consegue ser firme até o final do limite, né? Porque eu acho que o que acontecia comigo é que eu brigava comigo mesma, né? Eu falava, poxa, por que eu não deixo, né? Coitada dela. Aquela dó faz com que a gente brigue internamente, entre em conflito interno e acaba se estressando com as crianças também, né? Não, com certeza, é isso mesmo, Vanessa. Eu acho que a primeira coisa, e é inclusive o que eu falo no e-book, é a gente ter clareza de onde que estão esses limites. O que precisa de ser limitado? E esses combinados, essas regras, elas são super importantes, porque se você tem certeza e se você é coerente com aquilo, porque também não adianta eu falar, não pode comer brigadeiro e eu tô lá comendo chocolate, ou qualquer outra coisa, né? Porque tem gente que é assim, eu posso tomar refrigerante, mas você vai tomar suco. Então, se a gente, além de ter a clareza do porquê que eu estou estabelecendo os limites, eu sou coerente, que é aquela coisa que eu falei no início do processo, né? A criança, ela vai cooperar e vai seguindo aí tranquilamente. Verdade. Clarissa, e outra perguntinha que eu tinha anotado aqui, que eu acho que faz todo sentido, e tem um pouquinho a ver com o que a gente está falando. Na verdade, você já até respondeu essa pergunta, né? O que fazer quando os filhos não cumprem o combinado? Você praticamente já respondeu, né? Dizendo em ser firme até que o filho vá. Não sei se eu gostaria de complementar com alguma coisa, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que você falou também, é ter as regras claras, né, ter os combinados claros, ser coerente com esses combinados. Então, aquilo que você está exigindo do seu filho, você também precisa de ser um exemplo digno daquilo, né, desses combinados, você também faz parte, não é porque ele é criança que eu preciso ter menos consideração, claro. E você seguir isso e realmente ser firme com o combinado, né, atuar de uma forma coerente, não é um dia pode, outro dia não pode, aí a gente fica indo e voltando muito quando a gente não tem clareza dos limites, como você falou, que dó, mas se você tem clareza, você é firme, a coisa vai acontecer, e é uma questão de ter paciência, porque a criança está aprendendo, ela está formando hábitos, quanto menor essa criança, mais você vai ter que vai falar várias vezes, até que aquilo se torne um hábito, e ela perceba que realmente, que o doce é só no fim de semana, que a televisão é só no fim de semana, ou é só naquele horário, não é o dia todo. E aí ela vai se acostumando com esses limites, porque eles também vão trazer essa segurança, sabe? Ela sabe que aquele adulto ele é coerente. Não adianta eu ficar o dia inteiro no celular, deixar a televisão ligada o dia inteiro e pedir pro meu filho, não, você não pode, só a mamãe que pode. Aí é difícil mesmo de conseguir qualquer resultado e cooperação das crianças, porque elas vão perceber essa incoerência aí. Essa desconexão, né? Com certeza. E, Clarissa, e castigos e recompensas? Isso foi uma outra coisa que eu aprendi muito com a Clarissa nos vídeos dela, porque eu vim de uma era da cintada. Aí eu falei, não vou dar cintada na minha filha. Aí eu implementei castigos e recompensas. Eu tenho até aqui muralzinho que ela seguia, eu dava estrelinha todo dia, não cumpria, ficava de castigo. Ela lembra disso até hoje, né? Mas eu tenho aprendido que
não é bem assim. O que você poderia falar um pouquinho sobre isso para as meninas que estão acompanhando a gente? Então, Vanessa, é exatamente isso, né? A maioria de nós veio de um tipo de educação e aí a gente acreditando que talvez o castigo e a recompensa é melhor do que a agressão, né? Claro, com certeza é. Mas, assim, aí a gente vai e fala assim, não, então, para lidar com o limite, eu vou fazer isso, porque é o que eu sei, é o que é reconhecido aí socialmente. Inclusive, tem muitos profissionais que ensinam técnicas de pôr estrelinha e que incentivam esse tipo de atitude. Mas eu acredito o seguinte, eu vejo o castigo e a recompensa como dois lados de uma mesma moeda. E se a gente for questionar isso e entender o que está por trás do castigo e da recompensa, a gente vai ver que são hábitos, são valores que eu estou passando para o meu filho, que se a gente reflete um pouquinho, a maioria das pessoas que eu converso falam, nossa, nunca parei para pensar, não é isso que eu quero passar para os meus filhos, não é isso que eu quero ensinar para eles. Porque hoje, eu vou dar um exemplo, assim, né, do que são esses valores que a gente passa com isso. Hoje, por exemplo, a gente reclama muito, né, agora foi época de eleição municipal aí no Brasil, então, assim, a gente fala muito, julga muito hoje, né, cada vez mais a corrupção, ela tá aí, a gente está entendendo e as pessoas estão questionando isso, e a gente julga muito os políticos, né, como se eles fossem as únicas pessoas corruptas. E quando eu ensino para o meu filho quando eu castigo meu filho, eu recompenso meu filho, no fundo, o que eu estou ensinando para ele são valores muito parecidos ao que acontece aí na política do Brasil. Por exemplo, quando você fala assim, meu filho, se você comer tudo, você vai ganhar uma sobremesa, ou você vai poder ir na casa do seu amigo, qualquer tipo que seja aí essa permuta, isso daí que você está fazendo, você não está ensinando a criança a comer colocando o fim daquilo, né, assim, ela precisa de comer, por quê? Porque comer é importante para ela, porque você fez uma comida com carinho, porque é saudável, porque ela precisa se nutrir, porque ela precisa de ter energia, enfim, você não está colocando a finalidade daquele comportamento naquilo mesmo, não, ela tem que comer para ela ganhar o chocolate, ou ela tem que comer para ela ir na casa do amigo, e ela se desconecta da finalidade daquilo que ela está fazendo, e que é realmente o que é importante para ela, não tem nada a ver com ela ganhar chocolate ou não. E você está ensinando essa criança lá na frente fazer as coisas a partir de recompensas. Então, eu vou ser amorosa com você se você também for amorosa comigo, ou eu vou te dar um presente se você também me dá no meu aniversário, ou eu vou fazer uma coisa para você se você me paga, se você... E aí é isso, né? Os políticos hoje, eles, né, têm tudo isso, eles ajudam umas pessoas, eles privilegiam umas pessoas se elas dão dinheiro, se elas apoiam, e é exatamente isso que a gente faz quando a gente está recompensando ou castigando o nosso filho, e o castigo é o outro lado dessa moeda da recompensa, que é, eu ensino aquela criança a não fazer algo, mas não porque ela entende que eu não posso bater no meu amiguinho porque vai machucar o outro, ele vai chorar, porque não é uma atitude legal, porque eu gosto de ser tratado com amor, por que eu estou tratando o outro com agressão? Eu ensino ele a não bater, porque se ele bater, ele vai sofrer. Então, eu ensino ele a não fazer as coisas para evitar um sofrimento, e não porque ele realmente entendeu o porquê daquilo ali. E por isso que esse tipo de disciplina, que eu estava falando lá atrás da coisa do limite, exige muita paciência, porque você vai ter que falar muito mais vezes. Quando você põe de castigo, você vai ali condicionando a criança a evitar aquilo ali. Ela não quer ficar de castigo, então ela vai fazer o que você está pedindo. Castigo e recompensa funciona sim. E às vezes a gente tem um resultado a curto prazo, né? Rapidinho você coloca, mas é um resultado que ele é temporário. Logo, logo você tem que aumentar o castigo, você tem que aumentar as moedas de recompensa. Então eu sugiro, e o pior para mim são esses valores que estão por trás do castigo e da recompensa, que para mim tá formando um ser humano que não é o tipo de ser humano, o tipo de exemplo que eu quero para o meu filho. Então, questionar um pouco isso, perceber, peraí, será que não tem outra maneira? Será que não é através da paciência, é escutando, é segurando, é mostrando, é
contendo ele fisicamente muitas vezes, né, segurando a mãozinha, falando 10 vezes que não é para bater, que a mãozinha é para fazer carinho, que ele pode bater na almofada, também dá uma outra via, né, você quer bater? Então bate na almofada, bate no sofá, mas no seu irmão não. E a coisa vai. É cansativa? É, mas eu sinto que talvez a gente lá na frente vai colher frutos muito melhores do que se a gente simplesmente atuar de uma forma inconsciente, seguindo o que está todo mundo fazendo, sem questionar. Exatamente. E isso já tem tudo a ver, as coisas estão tão interligadas que isso tem tudo a ver com a primeira dica que você deu, que é da pessoa se conectar com ela mesma, se entender, se perdoar e se valorizar, olhar para dentro de si, né? E nesse ponto ajuda a gente também a substituir o castigo pela conversa, pelo diálogo, para fazer a criança entender. É isso que eu tenho trabalhado muito aqui em casa no dia a dia. Tenho aprendido bastante aí com os vídeos da Clarissa. E, Clarissa, uma outra questão. Quando os maridos são mais violentos e são mais a favor da disciplina punitiva, que é um pouquinho da origem deles, que às vezes a gente não tem, como é que eu vou dizer, pensamentos iguais a respeito de como educar melhor os filhos. Como lidar nessas situações? Olha, Vanessa, essa foi uma questão que a gente trabalhou muito na primeira turma do Zum Zum. Várias mães, assim, que entraram no grupo em busca de novas possibilidades, de formas mais conscientes na hora de educar, e não encontravam essa ressonância aí com o marido. Às vezes os maridos não estavam nem interessados, nem querendo saber mais sobre, não queriam, simplesmente queriam continuar do jeito que foi com eles, né, e achando que essa é a forma correta. Se eu tô bem, eu tô viva até hoje, eu vou fazer da mesma forma com meu filho, não tem que mudar, não. Então, eu sinto que também é um trabalho devagar. A primeira coisa é a gente focar, né, que eu falo com as meninas, que a gente tem três mundos de poder, né, é o meu mundo de poder, o mundo de poder do outro e o mundo de poder de Deus ou do universo. Então, o que seria isso? Né? O meu mundo de poder é tudo aquilo que eu tenho poder de ação, que eu tenho poder de decisão, de transformar, que eu posso transformar. Então, é tudo que diz respeito à minha vida. Se eu pinto meu cabelo, se eu corto, se eu uso maquiagem, se eu não uso, se eu estudo, se eu não estudo, como que eu educo, né, os meus filhos, se eu busco informação, se eu não busco, enfim. Tudo que está nas minhas mãos. O mundo de poder do outro, e aí nesse outro eu incluo qualquer outra pessoa que não sou eu, é tudo que diz respeito à vida dele. Então, como ele educa o filho dele, se ele estuda, se ele não estuda, se ele vai trabalhar com isso ou com aquilo, como que ele lida com o dinheiro dele, enfim, isso tudo diz respeito à vida do outro, e eu não tenho como atuar, eu não tenho como transformar. E tem o mundo de poder de Deus ou do universo, né, como vocês quiserem chamar, que também são essas questões que nem eu, nem as outras pessoas temos poder de fazer nada. Se faz frio, se chove, se está calor, que dia que a gente vai morrer, tudo isso diz respeito a um mundo aí que a gente não tem controle. Então, quando eu entendo isso, eu entendo esses mundos de poder e passo a focar no meu mundo de poder, então como que eu vou me tornar um exemplo? Eu entendo que a única forma de eu realmente mudar esse outro, ou não existe, né, eu não mudo o outro, mas a única forma de eu inspirar esse outro é através do meu exemplo digno de ser imitado, é me tornando um exemplo 100% coerente daquilo que eu estou exigindo, tanto com as crianças, com os maridos ou com quem for. Então é eu focar no meu mundo de poder, então deixa eu desconstruir isso tudo dentro de mim, deixa eu nunca gritar com os meus filhos, deixa eu entrar nesse espaço que eu vou ser, assim, muito coerente, deixa eu confiar, sabe, assim, porque aqui eu posso mexer, eu não posso mudar o outro, e se eu escolhi estar com essa pessoa, e eu quero continuar com ela, eu foco em mim, eu mudo o foco, eu não foco lá em ficar tentando mudar e catequizar o meu marido, mas eu foco na minha mudança. E cada vez que eu vou avançando no meu caminho de mudança,
se esse caminho é verdadeiro, eu não tenho dúvida que eu começo a inspirar naturalmente. E aí quando você se abre para isso, você começa a ver que seu marido tá mais atento, tá começando a fazer diferente também, tá vendo que você tá nesse processo, que você está se confrontando, que você está mudando, que você parou de gritar, que você parou de dar palmada nas crianças, que você está conseguindo escutar eles chorarem ali por horas e não sair do seu centro. E esse marido, ele começa a se envolver naturalmente. Então, o foco é na gente, não é neles. Enquanto meu foco estiver na mudança do outro, está errado. Tá? O caminho não é esse. Da mesma forma que quando eu quero inspirar qualquer coisa no meu filho, o foco é aqui. E eu vou me lapidando e me tornando esse exemplo digno de ser imitado. E na hora que eu sou um exemplo 100% coerente, aí não tem mais questão, porque naturalmente as pessoas ao meu redor vão também sendo inspiradas por esse comportamento. Legal, Clarice. Nossa, excelente, excelente mesmo. E de novo a gente vê que tudo tá dentro da gente. Quando a gente começa a se conectar com a gente, começa a entender as nossas necessidades, as nossas frustrações, as nossas brigas internas, os nossos valores, é que a gente consegue levar a maternidade de forma mais leve, né? Consegue lidar melhor com os parceiros e com os filhos. Eu tenho estudado muito o SEM também, né? Um curso em milagres, estou estudando desde abril, comecei a estudar em abril. Nossa, a cada dia, a cada estudo, eu aprendo cada vez mais isso, né? Auto-perdão, auto-amor e auto-responsabilidade. Eu acho que são 3 palavrinhas mágicas aí pra gente conseguir melhorar o relacionamento, não somente com filhos, com maridos, mas com todo mundo, né? E com a gente mesmo, não violenta, né, que tem tudo a ver com o que você falou agora também, né? Com certeza, com certeza. Eu sinto que o foco é a gente, né? E aí, à medida que a gente vai se lapidando, a gente vai tocando as pessoas ao redor. É muito bonito isso. Legal essas palavrinhas que você colocou, que são bem, bem fortes, assim, é fácil da gente lembrar. Legal, legal, Clarissa. Muito bom. Conversamos aqui uns 30 minutinhos, né? Para não prolongar muito, que eu sei que a vida de mãe empreendedora é corrida. Mas estou muito, muito grata. E antes da gente encerrar a nossa conversa, eu queria aí compartilhar com quem está ouvindo a gente. Não sei se você está ouvindo agora, logo que o vídeo foi postado, ou se você está ouvindo mais para frente. Eu vou deixar aqui na descrição os links que a Clarissa mencionou do e-book Limite na Medida Certa. E vou deixar também o link do workshop que a Clarissa está promovendo na semana que vem, com início no dia 10 de outubro de 2016. Esse workshop a Clarissa faz 2 vezes no ano, né? Então, esse é o último desse ano, de 2016. Depois, acompanhando o AbFamily, entrando aí na lista desse workshop, vocês vão conseguir ter informações dos próximos workshops também. Qualquer coisa é só me perguntar também que eu deixo vocês informados. Mas, quem estiver assistindo o vídeo agora, ainda essa semana, corre lá, se inscreve aqui nesse link para vocês acompanharem o workshop e se aprofundarem um pouquinho mais em como realmente educar com amor, em como conseguir substituir o castigo, a recompensa pelo limite com amor, né? O limite na medida certa, como a Clarissa sempre fala. E a comunicação, né? Esse workshop ele é sobre comunicação. É a comunicação não violenta com os filhos, né? Eu acho que, assim, é imprescindível para qualquer mãe. Eu recomendo para todas que estiverem passando por aí. É isso mesmo. Obrigada, Vanessa, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que está nos escutando. E eu espero vocês lá no workshop, agora dia 10 de outubro de 2016. Obrigada a você, Clarissa. Um beijão e a gente se fala na semana que vem. Vamos nos falando por aí. Tá bom? Tchau, um beijo. Beijo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, vá em configurações e selecione a opção enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Deixe seu comentário, eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. E aproveite para compartilhar no Facebook e convidar as suas amigas para fazer parte da comunidade Mamãe de Sucesso.